Olá pessoal, coleção de acessórios da poderosíssima IBM. Explico a história. O pessoal do grupo de entusiastas de computação antiga de Dallas, na realidade eles surgiram em parte por causa de uma grande companhia que faliu há muitos anos, uma companhia chamada Computer Reset, tá? E na realidade essa companhia tinha um estoque absolutamente imenso de partes, componentes e partes de computação de várias eras, tá? Então o pessoal achou muita coisa e aí o que aconteceu é que as pessoas se organizaram para evitar que todo esse material fosse para o lixão, né? Fosse simplesmente jogado no lixo e ser destruído, né? E se deteriorar no tempo. Eles organizaram mutirões durante meses, tá? Para limpar e tentar fazer com que as pessoas passassem esse material para o público interessado, né? Para as pessoas que tinham interesse nesse tipo de coisa, né? E na realidade a resposta foi muito boa da comunidade aqui, do pessoal, né? E o pessoal ia lá nos finais de semana, fazia limpezas e tal, levava um monte de coisas embora, etc. Tá? Isso foi organizado pela filha do dono da companhia, que o dono faleceu, né? E a companhia ficou mal parada e a filha organizou essa coisa toda, junto com diversos voluntários, né? E a história desses acessórios, na realidade, é que um cara que participou desses mutirões, tá? Eu pessoalmente não participei, um cara que participou desses mutirões pegou uma raspa de tacho nos dias finais e tal, no fundo de um daqueles transportes, daquelas caixonas de lixo, né? Da companhia de lixo, ele recuperou uma pasada final de acessórios da IBM, tá? Inclusive que tinham vários acessórios deles, principalmente para o computadorzinho PC Júnior da época, que foi um computador barato da IBM lançado em 83. Vou contar um pouco mais dessa história mais adiante. Então, uma série de acessórios, inclusive até software também. Então lá em cima, né, uns softwarezinhos da própria IBM, softwares para computador, PC normal, tá? Então, muitas dessas coisas foram resgatadas ao longo dos anos, não, acho que foi mais de ano, esse esforço todo. Isso aqui foi a raspa do tacho. E o que aconteceu é que ele falou, bom, não tenho o que fazer com isso, ele me deu essa raspa de tacho, que na realidade isso aqui é apenas uma amostra, tem várias unidades de cada caixinha dessas, e como essas unidades estavam em dumpsters, ou seja, nessas latas de lixo como se fosse, tá? Muitas das coisas estão, infelizmente, algumas delas estão em estado realmente deplorável, tá? As caixas estão realmente muito ruins, pegaram umidade, chuva provavelmente e tal, e coisas que valem, então até deixei no chão e tal. Mas eu vou abrir esses caras aqui também só para avaliar o estado deles, o estado geral. E eu vou passar isso adiante, não me interessa manter um estoque desse tipo de componente. Vou passar isso adiante para outras pessoas interessadas também, aqui, tanto só em Dallas quanto também no resto do país aí, fazer o shipping aí dessas coisas, né, o envio aí pelo correio. Mas então, basicamente é isso aí. Tem uma série de acessórios, vamos dar uma olhadinha em cada um deles, só para ver o que eles revelam, tá? E fazer um breve apanhado do que era o computador da IBM, o PC Júnior, tá? Vamos lá. Bom, agora quem é a estrela do pedaço? A estrela do pedaço é o computadorzinho IBM PC Júnior, tá? Esse aqui é um exemplar que eu tenho novinho, que um cara de uma loja de eletrônica, Tanner Electronics, o Jim, ele me passou isso aqui. Esse computador é novo, mas esses computadores foram retirados também da mesma Computer Reset, mas na época eles não estavam fazendo essa liquidação geral, né? Essa liquidação não, esses mutirões. Então o acesso a esse tipo de máquina era bem restrito, mas esse aqui é um computador novo, nunca usado, nunca foi ligado, tá? E é o próprio IBM, aqui, um IBM genuíno, aqui, PC Júnior, tá? Que foi um computador lançado na década de 80 em resposta aos computadores menores, mas mais voltados para o público doméstico, né? Porque a IBM já possuía o IBM 5150, que era o IBM PC da época, tá?
bem mais poderoso, muito maior do que esse, tá? Inclusive tinha 2 drives, aquele visual tradicional, vou ver se eu acho uma foto aí. E o IBM PC Junior era bem menorzinho, com encapsulamento de caixa de plástico, tá? E alguma série de inovaçõezinhas aí e diferenças em relação ao computador principal, como slots para cartuchos, muito comuns à época. Quem vai lembrar no Brasil, talvez, os cartuchos do Atari e do Odyssey, né? Os videogames. E aqui nos Estados Unidos era muito comum os computadores, Atari 400, 800, Commodore 64, Commodore VIC-20, terem também cartuchos para possibilitar a adição de programas, né? Jogos, etc. Porque a memória não existia a hard drive, ou não existia, ou não era comum em computadores pessoais, e os flops eram muito lentos. Então os cartuchos em ROM eram um excelente compromisso aí, para você poder botar para você ter um programa de acesso mais rápido, etc. Mas enfim, computador típico da IBM, só que ele era uma caixa de plástico, né? Relativamente simples, com uma série de terminais atrás, uma série de terminais que não tem quase que absolutamente nenhuma semelhança com os terminais atuais, tá? Em um computador típico, com aquele terminal DIN para o teclado e outras coisas. Então você tem aqui tomadas de joystick, aqui canetinha de luz, um acessório que nunca realmente pegou muito bem, teclado, tá? Keyboard, LP, eu estou tentando lembrar o que era aqui, e o T também eu não lembro. Mas enfim, tem isso, aqui tem uma série de acessórios aí, saída em vídeo composto, tá? Para uma televisão, muito comum, na época também ninguém tinha monitor, né? Você tinha saída de televisão. Esse aqui, o M aqui, é uma saída para modem, você tem como adicionar um cartão de modem, que é um dos acessórios que eu tenho aí embaixo. E aí aqui eu tenho uma série de outras portas aqui, se não me engano é a porta serial. Esse D aqui eu tenho que tentar lembrar. Enfim, tem uma série de outras coisas, eu vou botar aí nos comentários do vídeo. E essa aqui é a entrada de transformador. Entrada do transformador, que é um transformador em corrente alternada, que eu tenho o acessório aí, né? Ele veio completinho, esse computador veio completinho para mim. E a fonte é interna, né? A fonte do computador é interna. Chave liga, desliga. E a saída de áudio aqui. Opa, meu dedo tá na frente. A saída de áudio tá aqui. Tá aqui a saída de vídeo de um lado, saída de áudio de outro. Então, basicamente, essa é aqui é o tipo de montagem, né? E aqui uma série de ventilações, justamente na parte de fonte de alimentação, que era a parte que esquentava. E tá aí. E uma das coisas curiosas, que era uma inovação da época, era isso aqui, na realidade, esse buraco na frente, é uma célula fotoelétrica infravermelha. O teclado era sem fio, infravermelho. E você podia também conectar o teclado por cabo, para economizar pilhas no cabo sem fio. Então, basicamente, é esse aí. É digamos assim, a estrela do pedaço. O IBM PC Junior. Bom, esse aqui é o tecladinho, tá? Na mesma dimensão do computador, tá? Mesma dimensão longitudinal. E aqui o teclado, na realidade, era um teclado reduzido em comparação com o teclado da IBM, tá? Você nota que não tem teclas de função, né? As teclas de função são acionadas por essa tecla FN aqui, e F10, F9, etc. E uma série de outras funções em verde, tá? E o teclado em si é um teclado relativamente vagabundo, tá? Ele é tecla chiclete, tá? Então não é aquela tecla dos teclados do modelo F, do modelo M, que vieram, na realidade nessa época o teclado do modelo F vinha com o IBM PC, o IBM PC original, tá? Esse aqui era um modelo mais barato para o público doméstico mesmo. E aqui, então, os dois LEDs, o LED e o fototransistor para comunicação infravermelha, e aqui a conexão para o cabinho, né? Para o cabinho de teclado, né? Então, no mais aqui, o tecladinho original IBM, 1983, tá? Basicamente tecladinho que suporte de pilhas, naturalmente, e como o sempre infalível, indefectível suportezinho aqui para aumentar o ângulo do teclado. Mas basicamente é isso aí. Eu tenho um par desses teclados, que esses teclados eram famosos por quebrar muito fácil, tá? Então isso aqui, na realidade, o tecladinho e o computador, eu peguei isso na época que eu peguei esse computador aqui, faz muitos anos, tá? Então, mas basicamente é isso aí. E o flop, só detalhe, ainda tem o papelzinho de transporte no flop disk.
E aqui a gente tem, junto com o conjuntinho, né, uma coleção de software, BMPC Junior Sampler, né? Na realidade deve ser praticamente um disquete apenas, fininho, tá? Nunca abri, mas eu vejo isso. O guia de operações, que basicamente era o manual, ainda lacradinho, super bacana. Depois eu abro aí pra gente dar uma olhadinha. Aqui o manualzinho do Basic, tá? O PC Junior vinha com o Basic incorporado, se não me engano. Mas você tem aí o manualzinho de Basic. Todo computador da época tinha Basic, tá? E aqui as instruções de setup, bem voltadas mesmo para o público doméstico e infantil, na realidade. O pessoal estava tentando angariar aí a criançada, né, na época, né? Isso aqui anos 1983, tá? Então as instruções aqui de maneira bem divertida, né? Bem bacana, de como montar o computador, etc, etc. Então tá aí. O resto são apenas material simples aí material legal, né? E alguns acessóriozinhos aqui, alguma besteirinha aqui, só para poder conectar não, só para poder acomodar tudo aí. Um dos grandes detalhes desse computador aqui, ele tem uma saída em vídeo composto que eu posso ligar numa televisão. Meu problema é que eu tenho que ver como é que tá a minha televisão. A televisão não pode não estar da melhor maneira possível. Eu tenho uma televisão aí, que ela ficou guardada há muitos anos num armazenamento não ideal, então eu preciso efetivamente ver se eu consigo ligar esse carinha aí em algum momento. E tá aqui o transformador linear, pesa 1 tonelada, transformador de 17 volts por 75 watts, tá? Então tremendamente parrudo aqui o trafinho, tá? E basicamente com a tomada, tudo unido aqui, e com a tomadinha proprietária aqui, coisa desastrada aqui, mas enfim, IBM sendo IBM, vão fazer coisas proprietárias mesmo, não tem jeito. Bom, tá aí o PC Junior por cima, tá? Com a tampa toda de plástico, tudo de encaixe, não tem nenhum parafuso, tá? Então a tampa aqui, com esses terminais, com essas peguinhas aqui, só 2 peguinhas aqui na pontinha, tá? Então aliás 3, né? Com a do central aqui. Então isso aqui é bem para quebrar, isso aqui ao longo dos anos já viu, né? Mas tem aparentemente o material é um pouco fosco, pode ser um pouco condutivo, tá? Porque nessa época a preocupação com compliance, com irradiação eletromagnética era altíssima, tá? Então tá aí o interiorzinho do bichinho, basicamente dominando aqui o disquete, o drive de disquete, tá? Motor de servo. Esse aqui é um motorzinho bacaninha, com toda a parte lógica, você vê a complexidade, né, dos flop drives na época. E aqui, essa aqui é a parte de controladora de flop, tá? Então todo um cartão inteiro aqui, conectado num dos slots. Esses slots dá para notar aqui como eles são diferentes dos slots ISA que a gente tinha no computador IBM PC e compatíveis, tá? O slot ISA era bem mais longo, esse aqui é um slot bem incompatível. Parte do fracasso comercial desse computador foi justamente isso, a inabilidade de fazer upgrades facilmente, tá? Bom, então dá para notar aqui embaixo a placa-mãe, com todos os processadores, etc, etc. Essa daqui é uma expansão de memória, tá? Custava uma fortuna. O computador vinha com 64K, e isso aqui é uma expansão de memória de mais 64K. Então o computador conseguia operar 128K ao todo, tá? Essa aqui é somente uma expansão que você retira e conecta-se a um slot diferente, inclusive, dos outros slots de expansão, tá? Isso aqui é uma expansão de 64K aqui, tá? E isso aqui, na realidade, é a outra parte do fracasso comercial. O IBM PC Junior só funcionava até 128K de memória, tá? E aqui a placa de fonte de alimentação, toda aqui bonitona, com mega capacitor aqui. Inclusive um baita de um dissipador aqui, tá? Isso aqui basicamente é o que alimenta todo o sistemão, através de um conector aqui, ainda diferente, tá? Do resto. E a gente vai dar uma olhada na placa-mãe, mas a placa-mãe vai ser um pouco mais fácil. Eu não vou desmontar o computador, mas a placa-mãe vai ser mais fácil porque eu tenho placas-mãe reservas aí. Basicamente isso aqui é esse tipo de computador. Como tinha muita peça de reposição dada por essa loja, a gente
tinha muita oferta, muito acesso a componentes inteiros aí para substituição completa, tá? Então, basicamente esse aí é o IBM PC Júnior, o interiorzão dele, tudo bem compactado, tá? E agora vamos dar uma olhadinha na placa-mãe. Bom, tá aí a placa-mãe do PC Júnior, tá? Essa aqui é uma peça de reposição que eu tenho, não sei qual é o estado de funcionamento dela, isso aqui me preocupa um pouco, alguém pode ter feito uma pré-triagem nela, tá? E efetivamente pode não estar funcionando, mas enfim, não importa, tem uma outra novinha também, caso dê algum chabu, então o importante aqui é ter peças de reposição, né? Mas basicamente aqui é o panorama geral dela, tá? Parte traseira para lá, com os grandes conectores de acessórios, tá? E aqui a saída de áudio, né? E a saída de vídeo aqui composto, né? E obviamente o panorama geral aqui está distribuído naturalmente em grandes áreas, os slots de expansão, a tomada de energia, né? Da fonte de alimentação, seção de memória, memórias a BIOS, né, do computador, tá? O grande processador 8088 soquetado, super bacana, tá? E a série de outros controladores de sistemas auxiliares aqui, timer, clock, etc, que a gente vai explorar um pouco mais a miúde. E aqui na frente são os grandes conectores dos cartuchos, né? Que são protuberantes para a parte frontal do computador. Esse aqui é uma porta de expansão chamado sidecar, é um carro como se fosse um carro lateral aqui, mas eu não sei se eu mostrei no computador, mas essa porta aqui para sidecar aqui, ele expandia com diversos acessórios, inclusive porta paralela, que é o que eu tenho aí. Alguns dos acessórios que podiam ser adaptados aqui, tinha muita coisa de terceiros também, tá? Então vamos dar uma olhadinha mais a miúde na placa, dar uma aproximada aí. Bom, então aí, cada subsistema de memória, são 64K por 1 bit, então são 8 circuitos integrados, tá? De RAM, memória RAM dinâmica, então tá aí, são 64K bytes de memória, tá? Aqui tem um capacitorzinho, tadinho, com um bando de sujeira aqui, deve ser parte do problema dessa placa, tá? Se essa placa realmente está com problema, tá? Mas basicamente é isso aí, uma série de logiquinhas aqui de glue, né, de cola, né, de colagem, né. Esse carinha aqui é é uma ASIC da IBM, tá, inclusive tem um código da própria IBM, ele não é um código comercial, tá. Esse aqui é um multiplexador, é um gate array, multiplexador analógico digital, multiplexador analógico, tá, aqui que faz também uma série uma circuitaria aí. Essa aqui é parte, por exemplo, da inteligência escondida, né? Porque isso aqui não é muito fácil de reproduzir e isso aqui é uma típica proteção contra cópias, digamos assim, né? E aqui em cima, né, estão os barramentozinhos, né? Os barramentozinhos, isso aqui é a fonte de alimentação, né? Uma série de resistorzinhos aqui, bonitinho. Esse aqui é a interface de memória, então tá convenientemente próxima da memória principal. Então aqui você coloca mais 64K. Então isso aqui tá tranquilinho, né? Aí tem uma série de outros detalhes aqui. Isso aqui pode ser um conversor DC-DC, tá? VCC e IN, e aí tem uma série de outras coisas. Isso aqui pode ser um conversor DC-DC ou pode ser até um gerador de atraso para as memórias dinâmicas, tá? Então isso aqui pode ser um gerador de linha de atraso aqui. E aqui estão dois conectores de expansão, né? Um deles vai a controladora de disco e a outra normalmente vai o modem, tá? Aqui nesse slot de expansão, tá? Aqui então, vamos lá, então aqui as BIOS, as memórias BIOS, tá? Uma da Mostec, outra da Toshiba, tá? Muito comum usar componentes diferentes. A IBM na realidade ela precisava ter componentes de segunda com second source suppliers, né? Ou seja, eram fornecedores, né? Terceiros, porque principalmente com os contratos militares e tal, etc, você tinha que ter uma diversidade aí, tá? Então aqui uma série de logiquinhas também de cola, né? De colagem, né? Aqui estão os grandes conectores de slot, né, de cartucho, tá? Chegando aqui uma série de logiquinhas também, tá? Nessa ponta aqui, o grande sidecar, o grande conector de potência, e tá aqui o coração da coisa toda, o Intel 8088, tá? Genuíno, soquetado, que é joia, e dá até para brincar e de repente trocar por um VIC-20, que era muito melhor. O NEC VIC-20 era um clone do 8088, mas operava 10 MHz, enfim, uma série de outros parangolés.
Tá? Aí tem aqui as lógicas auxiliares famosas da Intel, tá? O 8259, que é o controlador de interrupção, tá? Esses processadores, na realidade, existiam praticamente uma linha de interrupção, e esse cara aqui fazia a demultiplexação dos diversos fontes de interrupção, teclado, display, porta serial, etc, etc. A gente fazia a decodificação e jogava diretamente para o processador. Está muito próximo, porque as interrupções são normalmente muito... precisam ocorrer de maneira muito rápida, tá? Muito sem atrasos, etc, etc. E esse tipo de proximidade aqui física, ele garante que você não vai ter possível interferência, reduz a possibilidade de interferências aqui. O outro detalhe aqui é o timer do PC, 8253, tá? Você nota que é curioso, tá? Processador Intel, os dois carinhas aqui são AMD. Ainda não era poderosa, mas era famosa por fazer clones, ser licenciada para produzir os processadores da Intel. Processadores e circuitos auxiliares, porque esses projetos dessa família aqui de chipset aqui eram todos os projetos da própria Intel, tá? Mas você tinha que ter second source, você tinha que ter outros fornecedores aí para garantir enfim, o fornecimento, né, de chips, né, para o público militar, etc, etc. Governo, etc. Então tá, o 8253 é o programador de timer, tá? Esse aqui na realidade ele faz o timer de 19 Hz do PC, tão comum, e tem outras coisas que ele faz também para fazer timer do resto dos circuitos, tá? O 8255 é um controlador de periféricos. Basicamente é o seguinte, o processador principal, ele basicamente tem linha de endereço, ele tem 40 pinos, então não tem muito mais possibilidade de ter muitos outros pinos, né? Digamos assim, para controlar periféricos como barramento ISA e outros parangolés assim. Então o controlador de periféricos na realidade faz essa função de controlar os periféricos, os barramentos e outras coisas, e descarrega essa função do próprio processador, tá? Então isso aqui é o PIO, né? 8255A, muito famoso, tá? Aí tem esse carinha aqui em cima, opa, subindo aqui um pouquinho, aqui eu vejo o único cristal dessa placa inteira, tá? O único cristal, cristais nessa época eram muito caros. Esse aqui é o cristal principal, e esse aqui é um Intel, esse aqui é um Intel genuíno, encapsulamento cerâmico, tá? Se não me engano, 8284, se não me engano. 8284, que é o oscilador principal. Então, na realidade, o cristalzinho, junto com um trimmer aqui do lado, eles oscilam. Esse cara aqui é um oscilador, praticamente um circuito oscilador completo, que aí ele joga naturalmente o sinal de clock em nível TTL para o timer programável, e aí a partir daí ele vai indo embora controlando todo o resto da placa, né? Aí aqui ao fundo da placa tem todas as tomadinhas, tá? Esses aqui são joysticks, tá? O teclado, etc, etc, porta serial, etc. Todos aqui nesse conector totalmente proprietário, que é um desastre, tá? Aqui uma série de logiquinhas de cola também, né? Logiquinhas para fazer a interconexão dos sistemas, tá? Aí descendo não, na realidade vamos continuar aqui. Saída de vídeo, tá? Saída de vídeo a gente vai ver um pouquinho mais abaixo os circuitos programadores de vídeo. Ele tinha controlador de vídeo integrado, tá? O que era uma boa, tá? Para a época. Aqui, bom, tem um 7805 meio amassado aqui, um regulador qualquer aqui, tá? Mais portas, aqui são portas, provavelmente a porta serial, porta paralela e outros parangolés assim, tá? E aqui a saída de áudio. Na realidade isso aqui é uma saída de áudio, e isso aqui é o buzzer, né? O típico bip do PC, né? Isso aqui é um amplificadorzinho operacional, um amplificadorzinho de áudio qualquer, tá? E esse aqui é um carinha que era muito comum e não existia no MPC comum, tá? É o SN76469, 496, isso. Era um gerador de sons, tá? Ele gerava até 3 ou 4 sons, justamente para quê? Para atender ao público que gostava de videogames, né? Então isso aqui na realidade gerava sons em si. O IBM PC só tinha o bip bip, que era um computador, digamos assim, de gente grande. Esse daqui, como era um computador doméstico, tinha o gerador de sons, justamente para conseguir fazer essa coisa toda. E aqui, chegando mais ao lado aqui, a gente vê uma 8250, produzida pela National Semiconductor, mas o projeto era se não me engano, esse projeto era da Intel também, isso que era second source, mas isso aqui é uma porta serial, tá?
um controlador de porta serial da National Semiconductor, e justamente então porque ele está conectado às portas seriais logo aqui no conector traseiro, tá? E esse daqui é o controlador de vídeo mais famoso no início da era do PC, tá? Era o da Motorola 6845, tá? Esse aqui era um controlador de vídeo que podia sair em modos monocromos, CGA e vídeo composto, tá? Então esse aqui é um controlador de vídeo integrado, completo, tá? Inclusive tá bem sujinho aqui, então eu imagino se a placa não estava bem, enfim, não foi submetida a algum abuso aí, tá? E além do controlador de vídeo, tem uma Gate Array de vídeo aqui também, tá? Isso aqui é uma outra propriedade da IBM, tá? Inclusive o part number é total da IBM, mas esse cara aqui, ele faz o circuito auxiliar para a temporização dos sinais de vídeo, etc, etc. Tudo aqui feito pela FPGA. Série de logiquinhas aqui também. E aqui, basicamente, a gente conclui com o nosso panorama geral da placa-mãe do PC Júnior. É uma placa complexa, provavelmente deve ter umas 4 camadas, tá? Que eu imagino, mais ou menos, mas muito bem feita, tá? A placa realmente muito bem feita, testada, porque esses computadores venderam as rencas, tá? Apesar de terem sido um fracasso comercial, foram um fracasso comercial para os números da IBM, né? Eles venderam centenas de milhares de unidades desses caras aqui. Mas o computador em si não teve uma vida muito longa, o PC Júnior, tá? Porque logo ele foi suplantado, inclusive, pela indústria de clones, a indústria de clones do PC, começando aí pela Compaq na época, etc., começaram a baratear os custos, e aí o PC Júnior acabou ficando num nicho de mercado muito, muito ruim, tá? Mas tá aí, então tá aí a placa-mãe inteira aí do IBM PC Júnior, e é isso aí, vamos passar para os acessórios. Bom, dá uma olhadinha no mais fácil de abrir e no mais interessante pra gente, isso aqui, uma PS Card Assembly, Power Supply, tá? Isso aqui é uma plaquinha de fonte, tá? Da própria IBM, que substitui a fonte original. A fonte original, ela é uma fonte linear, tá? Essa aqui tem 2 controladores, 2 pontes a gás aqui, então é uma fonte, obviamente, chaveada, com grandes indutores aqui, tá? E ela é uma beleza de placa, tá? Super bonita, e provavelmente foi um acessório posterior à medida que o IBM PC Júnior foi ganhando penduricalhos adicionais, como sidecars e outras coisas assim, tá? Eles provavelmente precisavam de maior potência, né? Então tá aí, né, as fontes a gás super lindonas, né? Como isso aqui era uma fonte diretamente de 17 volts, ela não tem a seção de altíssima tensão, né? Você vê que o capacitor aqui de entrada, 10.000 microfarads por 35 volts, tá? Tem até um indutor aqui em modo comum da Siemens, tá? A preocupação nessa época com emissões eletromagnéticas era tremenda. A FCC, a poderosa FCC, né, que é a Comissão de Comunicações aqui dos Estados Unidos, eles caíam matando mesmo em cima desses novos computadores, né, porque eles efetivamente eram muito ruidosos, principalmente na faixa de AM, uma fonte chaveada dessas completamente poluía a faixa de AM, tá? Polui até hoje, tá? Aqui está um conector grande, né, para a fonte, né? Você vê que apesar da plaquinha ser um conector com várias pequenas peguinhas, aqui tem muita coisa em paralelo, tá? Não só aqui, não, do outro lado não tem nada, do outro lado é silkscreen, mas tá aí, tá a plaquinha com grandes áreas, grandes vias, tá? Uma fonte de alimentação chaveada comum, tá? Parece em excelente estado, tá? Então, tá aí, o bichinho. Um detalhe interessante que eu não tinha percebido, já o famoso conector Molex, que a gente chama, né? Conector de PC. Esse aqui é o conector do PC comum, né, da fonte de alimentação comum. Esse aqui provavelmente vai pro flop disk, pro drive de disquete. Bom, tá aí. Esse aqui é apenas um cabo, tá? Não é tão interessante. O que é mais interessante aqui ainda tá com o preço original, $9,95. Provavelmente o preço da época, tá? Porque $9 hoje em dia, se bem que talvez não, talvez eu duvido que a IBM cobrasse $9 por um acessório deles, tá? Eles eram bastante famosos por serem extremamente caros, tá? Então deixa eu abrir aqui e aí a gente dá uma olhadinha. Bom, primeira vez em 40 anos que essa coisa é aberta. Vamos lá. Tá aí, mesma caixa, estilo da fonte. Acho que só tinha uma coisinha besta. Qualquer.
Então vamos lá. Isso aqui eu não imagino que seja tão interessante, que é apenas um cabo, né? Instruções, tá? Instruções aqui, tem um jeitinho de cabos. Bom, é um DB9, então é possível que seja um cabo para o monitor. Ah, exatamente. É apenas um cabo, super bem feito, conexões com metálicas, tá? Mas esse aqui conecta-se atrás do computador, tá? Num daqueles terminais. E esse aqui é é a conexão que vai para o monitor de vídeo. Você note o seguinte, a conexão atual VGA tem 15 pinos no total, essa aqui tem apenas 9, que era a típica conexão comum para monitores em monocromáticos ou CGA, tá? O padrão CGA, muito comum nessa época aí também. Mas basicamente um cabo com as instruções, nada demais. Bom, tá aí o modem interno, esse aqui não tem preço, mas vamos abri-lo após 40 anos. Mesmo caixinha IBM. Esse aqui é um pouco mais sofisticado. Tem o manual de operações, esse aqui obviamente você precisa abrir o computador e tal, etc. O manual de instruções provavelmente vai ser mais elaborado. Tem já um cabinho aqui, então vamos lá. Cabinho telefônico típico RJ11, com 2 linhas. E tá aqui, que gracinha. Tá aqui o modemzinho. Bom, típico modem, né? Olha que interessante. Típico modem é a entrada de telefone com um baita de uma híbrida aqui, né? Transformadorzão de isolação em modo comum. O relézinho aqui, relézinho de baixo ruído, tá? Vocês devem lembrar disso aqui, talvez do vídeo que eu fiz sobre o modem Hayes, tá? Eu mostrei um pouco disso daqui também. Isso aqui parece ser um isolador óptico? Não, isso aqui é apenas parece um jumper ou alguma coisa assim, qualquer, tá? Uma série de capacitores aqui, que essa aqui é a parte da híbrida, a conexão com a linha telefônica. E olha que curioso, hein? Tem aqui um 8250, que é uma porta serial, a mesma porta serial que a gente viu na placa-mãe, obviamente conector de edge aqui, né, da porta. Aqui o 74245 é para fazer o endereçamento, tá? Normal. Essa aqui é uma ASIC da IBM, tá? Muito provavelmente faz a modulação e demodulação, deve ser um DSP aqui, se bem que eu não sei qual é a velocidade desse aqui. Talvez seja um DSP ou um processador em uso geral, tá? E aqui estão 2 memórias da Novation. Então, na realidade, esses caras aqui tem toda a carinha de serem ROMs, tá? Então, tá aqui. E, obviamente, um circuitinho auxiliar aqui com um cristalzinho, só para justamente controlar esse carinha aqui. Novation Inc. Ou seja, então uma placa criada por um terceiro aí, mas usando uma ASIC da IBM aí. Tudo soquetado, hein? Interessante. Tudo soquetado. Mas, basicamente, é isso aí. Esse tipo de plaquinha é super bacana. Então aí, 1983, revisão G já. Ou seja, passou por uma série de revisões aqui, muito provavelmente revisões em software aí na ROM. Mas tá aí, plaquinha de modem. Bom, e finalmente eu vou abrir essas duas aqui. Aqui eu tô com papel embaixo, justamente para evitar muita sujeira. Esse aqui eu vou abrir com um pouco mais de cuidado. Essas caixas estão em estado muito deplorável, tá? Provavelmente estavam no fundo e pegaram muita umidade, tá? No depósito lá. Então vamos abrir depois de 40 anos, mas lamentavelmente. Eu tenho outros adaptadores desses de porta paralela, tá? Novos aí, tá? Inclusive o rapaz tinha vários, deve ter uns 20 desses adaptadores aí. Mas esse aqui eu vou abrir com bastante cuidado. Muito provavelmente essa placa estava no fundo mesmo do lixão, tá? Caixa completamente deteriorada, se destruiu de maneira considerável. Então provavelmente manuais e talvez até a própria placa em si, até o próprio adaptador tenha ido para o vinagre. Ou no mínimo vai precisar de um bom banho para voltar à sua velha forma, né? À sua velha glória, tá? Então vamos abrir aqui, eu não estou muito preocupado com a caixa em si. Deixa eu cortar essa caixa, lamentavelmente. Esse aqui é um dos que não vai sobreviver muito bem. Vamos ver aqui. Então, se tiver software, muito provavelmente o software, disquetes, essas coisas já se foram, tá? Isso aqui na realidade é dano de água, tá? O detalhe é o tipo de água que danificou isso aqui, tá? Bem ruim mesmo, tá? Tem sim um software, pelo jeito,
Ou manual, não sei. Ah, é apenas o manual. Tá apenas com dano, um pouco de dano aqui, nada demais, tá? Mas vamos lá, deixar isso aqui no chão. Afinal de contas está muito sujo. Ah, é. Esse aqui é um sidecar. Esse aqui virou... Bom. É. Deteriorou razoavelmente, tá com ferrugem aqui, tá? Tá bem deteriorado aqui, tá? Mas no final das contas tá aqui o conector lateral, né? IBM Parallel Printer Attachment, tá? Então na realidade esse aqui é o conector, tá bem enferrujado, ficou provavelmente muitos anos embaixo d'água, tá bem sujo aqui também, tá? Com muita deterioração aqui. Paciência, isso aqui a gente vai dar uma olhadinha internamente nele, tá? E aí, vamos ver como é que é o estado interno dessa coisa aqui. E vou abrir o outro também, que tem uma outra que está em estado também muito ruim. Bom, esse aqui é o outro. Não em estado também muito bom, não está muito bom, mas está infinitamente melhor do que o outro, tá? Então vamos abrir aqui, depois dos 40 anos de idade também. Esse aqui está em estado muito melhor, tá? Mas também deve ter sofrido aí um dano aí bem pequeno, que esse lado da caixa, tá vendo? Está bastante danificado, lamentavelmente, né? Paciência, assim mesmo. Tá aí, caixinha. Ver se eu consigo tirar essa aqui de maneira normal. Não, vou ter que cortar também. A caixa tá muito danificada. Tá? A caixa está bastante danificada. Então isso aqui também vai pro vinagre. Tá. Mas está em estado muito melhor do que a outra. Felizmente. Ok. Vou botar isso no chão. A caixa ainda se abre, ela está integral. Ah, ótimo. O equipamento está muito bom. Curioso, o manual de instruções sumiu. Mas aqui a interface está ok. Não tem ferrugem. Opa, não tem ferrugem visível. Não tem nada. Então assim, essa unidade... tem um pouquinho de ferrugem aqui, tá? Mas essa unidade está em excelente estado, de maneira geral. Curioso que o manual de instruções desapareceu. Vocês viram, eu abri, ou seja, defeito de fabricação. Defeito lá do fabricante que quitou esse negócio. Enfim, vou tentar abrir a outra unidade paralela, só para a gente ver como é que ela está por dentro. Bom, poupei vocês do saco que foi abrir esse negócio, tá? Basicamente são 4 parafusos esquisitíssimos, tá? Mas todos naturalmente totalmente enferrujados, tá? E uma série de pontos de encaixe aqui de plástico, tá? Extremamente irritante abrir esse negócio, tá? Então basicamente a caixa até que não está em mau estado, tá? Inclusive a própria blindagem aqui em cobre está em excelente estado. Então a caixa em si não está em mau estado. Os parafusos levaram a pior, tá? Basicamente. Mas a caixa em si internamente aqui não está em mau estado. A placa idem. Olha que bonitinho. Bom, a placa de impressora paralela, então só tem lógica discreta praticamente, tá? Tem alguma coisa aqui, um circuito integrado aqui. Na realidade isso aqui está com cara de ser resistor, tá? Uma rede resistiva, tá? Outra rede resistiva aqui. Uma série de circuitos lógicos apenas, tá? Nada muito grave. Fabricado pela empresa Oak. Oak era uma empresa bem famosa de periféricos de PC, tá? Eles tinham placas de vídeo, inclusive, etc, etc. Mas tá aí. Isso aqui conecta-se ao PC e isso aqui conecta-se à impressora, né? Um conector super lindo, super bacana, todo cobreado aqui. Mas realmente a placa está em excelente estado, você vê? Do outro lado aqui também, muito boa, tá? Isso aqui é a continuação do barramento de expansão, né? Que você pode colocar várias placas, né? Mas tá aí, plaquinha super bacana, tá? Muito boa aqui, plaquinha da impressora. E aqui a caixa, a exceção de um pouco de sujeirinha. No mais, tá tudo muito bem. Provavelmente eu vou botar os parafusitos ali em algo aqui para tirar a ferrugem, mas no mais, tá aí. Interface de impressora, apesar das décadas de negligência, tá funcionando muito bem. Bom, pessoal,
com isso, a gente conclui aí a nossa incursão nos acessórios que chegaram aí do IBM PC Júnior. E aí vou passar esses acessórios adiante e tal, mas enfim, se eu tiver mais alguma novidade sobre isso, e eu ainda vou fazer um vídeo botando o PC Júnior para funcionar. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e aquele abraço. Até a próxima.